Olá, eu sou Laura Bartelli e eu tô aqui com a Rosa Lia para mais um episódio de Filha da Mãe. E hoje a gente veio aqui refletir entre a gente e com vocês sobre uma viagem que trouxe muitos aprendizados pra gente, que vai ser ótimo poder compartilhar. Bom, pra gente... Acho que eu tô com um negócio aqui no meu dente, não? Não. Eu recomeço, a gente mantém a tua questão do dente. Vamos recomeçar. Não, e até tu teve um errinho, tu fez uma mesmo. coisa. Olha, assim. Tu tá ótima. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, eu sou Laura e tô aqui com a Rosa Lia para mais um episódio do Filha da Mãe. E hoje a gente veio compartilhar e refletir com vocês sobre uma viagem que foi super especial pra gente e que certamente vai trazer aí alguns insights para você também. Pra gente começar, eu queria falar um pouquinho do porquê que essa viagem ela foi especial, né? Muitas vezes as pessoas elas vão para uma viagem e o importante, o que faz a viagem ser boa é o cenário externo, né? Então, eu tô indo conhecer a Torre Eiffel, eu tô indo comer na Itália, então é aquela experiência gastronômica, ou eu quero ir para um museu e ter um conhecimento sobre determinada história, arte, etc. Ou seja, o cenário externo que vai propiciar uma boa viagem. E aí existe um outro tipo de experiência, que são os retiros, as imersões. E, nesse caso, não é o cenário externo que tem, assim, o grande impacto. Se tu for parar para ver, o ambiente é diferente, mas nem tanto. A comida é boa, mas não muito, né? Na verdade, nada do que a gente vê justifica a escolha, né? Nada do que a gente vê justifica sair daqui e ir para Carolina do Norte, numa cidadezinha no fim do mundo. Que quando nós chegamos na cidade, por Deus, eu pensei que era um faroeste. O Hotel Santa Maria. Mãe de Deus, rogai por nós. Mas, quando um retiro ele é poderoso, apesar dele não abrir as portas de um hotel 5 estrelas, ele abre a porta do seu coração. Uau. E eu sei que pareceu assim, clichê, mas é verdade. Ele tem a possibilidade de trazer uma abertura, de trazer uma expansão e ser realmente super revelador. E isso que foi essa viagem, ela trouxe esse tipo de experiência. Tu concorda, Rosa? Concordo totalmente. Foi assim, ó. Aliás, você realizou um sonho. Essa viagem aconteceu porque tu me deu de presente de aniversário, né? E foi uma grande surpresa, um dos melhores presentes que eu recebi. Poder estar lá na Carolina do Norte. Charlotte era a cidade ou era a região? A cidadezinha era Boone, mas era perto de Charlotte. Perto de Charlotte, no Instituto, chama Arte de Viver? É o Instituto da Arte de Viver na Carolina do Norte e em Boone, na cidade de Boone. Tu vê que realmente ninguém nunca ouviu falar. Ninguém ouviu falar e nem eu sei exatamente o lugar, como é que... Eu sei que se chega lá, tem que pegar 2 voos, né? Nós tivemos que... Para poder Foram chegar. 2 voos, mais uma viagem de carro. E aí tu chega no nada, né? E aí nós chegamos nada. Nessa cidade. Essa cidade era Charlotte, né? Antes da gente pegar o carro. Olha, o aeroporto era em Charlotte. Aí a gente pegou o carro e foi para... Isso, gente de Deus. Charlotte é a capital da Carolina do Norte. E aí tu ainda pegava um carro e chegava nessa cidadezinha, que era uma cidade para montanhistas. E universitários, só tinha jovens e senhores. É uma coisa. Porém, nós estávamos indo para a Arte de Viver para poder assistir o Krishna Das. Eu nem sei, gente, como é que eu vou definir o Krishna Das, porque eu sempre pensei nele como um cantor de músicas em sânscrito. Mas eu não entendi exatamente, eu só sabia que a música dele eu usava em muitas meditações e me fazia muito bem. Além de ele ser um cara, ele tem 75 anos, mas pelo amor de Deus, eu pegava esse homem, ele é tão charmoso. E encantador. Encantador.
né? Mas é aquilo, a gente foi para um retiro, foram 5 dias, e é de abertura do coração, abertura do cérebro e realmente um desplugar da realidade. Que às vezes tu custa a admitir, tu custa a aceitar, mas faz uma transformação no teu humor, na tua criatividade, na tua forma de pensar. Então, uma viagem para dentro. E a gente escutava, né, as músicas dele em casa, e talvez muitos de vocês que já praticaram yoga ou fizeram algum tipo de meditação, talvez já tenham escutado, nem sabe que é ele, mas ele é o cantor de mantras mais famoso do Ocidente. E ele a voz dele é muito marcante. Muito. Depois eu vou colocar alguns links no nosso episódio para as pessoas poderem ter mais acesso a algumas informações, a própria música, a história. Mas pra gente ele era um cantor. Mas aí um dia, eu tô em casa, a gente tá em casa, minha mãe tava lá em casa, e ela disse assim, olha, a gente tem que dar um jeito de assistir um show do Krishna Das o dia que ele vier pra cá, ou onde for, vamos ir. E falou assim, a voz dessa moça é poderosa, passou 2 semanas, nem isso, e eu tô assistindo um podcast do nada, e alguém diz, o Krishna Das vai estar num retiro na Carolina do Norte, tocando todos os dias por 5 dias. 5 dias não era um show, né? Eu nunca tinha imaginado. Eu pensei em um show de 2 horas, 1 hora. Não, mas Eram foram 5 dias de prática. Quando eu vi aquilo, eu disse, era maio, era o mês do teu aniversário. E eu disse, cara, eu vou comprar pra minha mãe e a gente vai ir. E foi assim, numa alegria, assim, a gente vai escutar ele. Mas nem eu, nem ela tinha noção do que ele tá fazendo realmente, né? A gente escutava as músicas, a gente sentia um certo poder naquilo, mas a gente foi descobrindo, né, ao longo do processo, né, de maio a agosto, né, entendendo um pouquinho mais quem era o Krishna Das e descobrindo que, na realidade, o que ele tá fazendo é uma prática espiritual. Esse cantar de mantras, para ele é um encontro com Deus. Para ele é um encontro com o guru dele, para ele é um encontro com o amor. E quando ele tá fazendo aquilo, é tão forte. Uma entrega, né? Uma entrega tão poderosa que ele emana aquela sensação e a gente sente junto. E ao sentir, a gente também se abre e esse amor é transbordado por nós também. E a gente foi descobrindo isso e se encantando com ele ao longo, né, do processo. E eu lembro, a gente ganhou um diário, né? E então, nós duas aqui estamos com o aqui diário, com o diáriozinho. Né? É bem diferente de quando você vai num curso, te dão planilhas, te dão assim, conteúdo, né? A gente recebe, eu achei lindo, e aí eu disse, ai, parece um livro, né? Não tinha nada escrito. Até para você poder, o teu journal, o teu diário, para você ir colocando a sua experiência. E aqui diz, são reflexões do seu coração. Aquilo que você está vivenciando. E como é fantástico quando a aprendizagem não vem de um conteúdo, mas a aprendizagem vem da experiência que você está sentindo. Aí, por isso, ela é muito intensa. E esse diário propiciou isso, que a gente fosse escrevendo o que a gente vinha sentindo, né? E se dando conta, assim, para mim foi fundamental, porque foi uma batalha que eu passei dentro da minha mente e não conseguindo me desconectar da minha realidade, do meu trabalho, tendo aquele homem maravilhoso na minha frente, mas não conseguindo totalmente me desconectar. E levei um tempo que eu chamo de desplugar, né? Hoje nós estamos tão plugados em um aparelho, né? A gente está plugado, e eu acho bem interessante, eu quero trazer hoje também aqui esse exercício para todo mundo fazer, de a gente se dar conta quantas horas eu estou plugado num aparelho celular, numa rede social, num computador, num fio, né? Não, nem tem fio, mas vamos dizer, num aparelho. Eu não sou mais eu e a vida, sou eu, o aparelho e a vida. Tanto é que quando tu tens que ficar, acontece comigo, tá? Eu estou falando de mim, na frente da vida, muitas vezes tu tá olhando um pássaro, como hoje eu estava olhando, e fui pegar o celular. Imediatamente eu estava olhando o pássaro e disse, eu não posso deixar passar. Ele está voando na minha frente, eu tenho que capturar. Plugada no celular, plugada no WhatsApp, ou nas redes sociais. E lá eu tive que desligar essa conexão e está eu e a vida. Eu direto com a vida, direto com a experiência.
A gente leva um tempinho para conseguir isso, mas depois que consegue, vem aquele sentimento de graça, de bem-estar, de satisfação, de paz, de integração. E tu começa a te perguntar o que realmente vale a pena. O que é realmente significativo. E isso cantando, né, com ele. A gente vai se desligando do celular. Mas você lembra que não foi fácil para mim, né? Não. Eu lembro a gente caminhando do centro para o nosso quarto e tu dizendo para mim, Laura, eu não estou acreditando, o Krishna Das está cantando para eu meditar. E ela repetia essa frase, o Krishna Das está cantando para eu meditar. O Krishna Das está cantando para eu meditar. Sabe? Era assim, uma mistura de, será que isso está acontecendo? Está acontecendo? Né? Era aquilo, e foi curioso, porque eu não sei se, com certeza vocês já passaram por isso, vocês estão numa experiência e uma parte tua te pergunta, como é que eu vim parar aqui exatamente? Né? Foi um conjuntinho de milhares de coisas anteriores a essa, né? Que te levam até aquele momento. Mas que é uma surpresa para ti. Como é que eu estou aqui, ele está cantando para mim? Né? Então, foi surpreendente. Aí ela não contou essa parte que foi mais interessante ainda. Então, eu tava assim como se eu tivesse num sonho. Eu não estou acreditando, porque a gente ia tão cedo para uma tal de aula de yoga lá, para conseguir reservar os primeiros lugares, né? A gente estava de tiete total na primeira fila, as duas. As duas. E ele sabia que nós éramos as brasileiras. Então estavam as duas ali, bem na frente, no primeiro, no segundo dia, no terceiro eu fiquei na segunda fila. Mas nos primeiros dias, e eu queria filmar o homem toda hora, filmar tudo que estava acontecendo. E a Laura do meu lado já toda entregue, porque ela tem mais facilidade de se desplugar e se plugar com o momento. Eu não tenho toda essa facilidade. E eu com o celular o tempo inteiro, eu tenho que mostrar para as pessoas, para os meus seguidores que eu estou aqui, que esse homem está aqui a metros na minha frente. E eu olhava para ela e dizia assim, Laura, me belisca, porque eu estou na frente do Krishna Das. E ela pegou e me deu um tapa no rosto. Eu disse, que isso, minha? Porque tu não beliscar não resolve, tem que te dar um tapa para tu acordar, para de te conectar com esse celular e te conecta com ele, com o chanting, com E verdade, logo eu que sou neurocientista, estudo as ondas cerebrais, eu estava lá, muita gente já estava em estado alterado, em estado de transe, aproveitando, porque quando a gente entra nesses estados mais lentos de ondas cerebrais, existe um processo de autocura mesmo, Sim. sabe? O sistema imunológico se beneficia, nós começamos a produzir uma química de relaxamento, de bem-estar, e eu lá super excitada. Olha o Krishna Das, será que ele está aqui? Me pega o celular e vamos ver não sei o que... Até que se tapa mesmo e diz, vem cá, quando é que tu vai te entregar? Quando é que tu realmente vai viver o aqui e o agora? E me faz lembrar as pesquisas cerebrais que eu estudo, né? Que a maior dificuldade, nós biologicamente passamos a metade do estado de vigília acordado, que é mais ou menos umas 16 horas, né? Que a gente passa acordado, ou 12 ou mais. Metade a gente não está conectado no momento. E eu acho muito legal tu estar comentando isso, porque mesmo estudando, sabendo, é uma prática, é um exercício, é um treino. Então, as pessoas que estão te escutando e te seguem e te admiram, saber disso, né? Saber que é difícil sim, né? E que é uma prática para todo mundo, né? E eu queria, porque eu falei, né? Tu tá falando já de alguns benefícios do chanting, né? Que é esse cantar dos mantras. Queria falar um pouquinho mais sobre isso quando eu digo que abriu o meu coração e para mim esse é o poder do mantra. Sabe que mantra significa man, mente, e tra, instrumento. Então, é um instrumento para a mente. O benefício dele, então, é conduzir a mente. Tu começa a perceber, ao vocalizar os mantras, que tu vai se tornando mais concentrado, tu vai ficando mais naquele momento. Quando a gente vai para uma explicação biológica, ajuda a abrir todos os nossos canais energéticos. Então, a pessoa vai naturalmente se sentir mais disposta depois de uma prática
por algum tempo, né? Mas tem uma outra coisa que eu percebo em mim e vejo nas pessoas, que talvez não seja tão cientificamente comprovado, mas é empírico na minha experiência e também foi na tua, que ao aquietar a mente, aquele som ressoa de alguma forma que transborda algo que é natural nosso, que eu chamo, porque é a melhor palavra que eu encontrei, de amor. Né? Então transborda, e isso vem naquele momento através de lágrimas, né? As lágrimas naquele momento é uma lágrima de amor, não, né? É a diferença de uma lágrima de tristeza ou uma lágrima, né? É uma lágrima de não tem por onde sair aquela emoção boa, né? Aquela emoção de completude, e aí ela sai nas lágrimas. Então, por um lado, eu percebo que a prática em si que a gente estava fazendo ali, naquele momento, ela tinha aquele efeito muito poderoso. Mas eu também fui vendo um efeito gradual acontecendo em termos de comportamento que eu queria compartilhar. Em função de ter o diário, e aqui eu acho importante dizer que diário não é caderno, né? Tô abrindo aqui, caderno, e não é que tu não possa usar o diário também para fazer anotações, não é isso. Mas quando tu tá escutando uma aula, uma palestra, e tu vai anotar para lembrar de pontos, é uma coisa legal. E existe um outro processo, que é o processo de diário, que é o quê? O que está acontecendo comigo enquanto isso. Né? Enquanto eu escuto, então o estudo interno, né? O que está acontecendo comigo? E eu sou adepta ao diário, eu gosto já de fazer isso, então eu vou escrevendo e eu me faço uma pergunta. Quando eu não estou presente, onde está a minha mente? Essa foi a pergunta que eu estava me fazendo. Bom, aí, confissões aqui. Confissões de uma filha. De uma filha da mãe. Aí, dia 1. Positivamente, gente. Dia 1. Anoto aqui. Julgamentos e críticas. Só tem gente perdida aqui. Eu sou mais uma perdida. Será que vou estar velha e perdida e ainda cantando? Sim, porque a faixa etária também, eu acho que era acima de 35 anos, né? A maioria das pessoas. Tinha uns jovens, mas tinha bastante senhores, né? Tinha. É. Aí a outra aqui, ó. Minha mãe só fica na internet, que inferno este Instagram e etc. Então eu estava crítica em relação à Rosalia. E o outro ponto que eu também estava fazendo é eu ficava organizando a vida. Vocês devem perceber como é que é isso. Então a pessoa está lá ensinando uma meditação e eu estou dizendo, claro, sim, vou praticar quando voltar em casa nas terças, vou ensinar para fulano de tal essa técnica, vou não sei o que no futuro. Então inventando coisa na minha cabeça. Então dia 1, era isso que estava se passando, né? Isso era o resumo, assim, do que estava na minha mente. E quando tu faz o exercício, o objetivo é observar e ponto. Não é fazer um plano de como mudar e etc. É simplesmente a observação mesmo. Mas é interessante, né? Vocês sabem que eu tenho essa tendência de ir avaliando pelos estudos de cérebro o que aconteceu no primeiro dia. Tu ainda estava muito plugada na tua realidade, e boa parte dessa realidade são eventos que já aconteceram, criando coisas no futuro, analisando, julgando o que está acontecendo, eu conectada nas redes, e isso o tempo de vigília passando. E demora um tempo para tu dizer, não, agora eu estou aqui e agora, observando e sentindo o que está acontecendo. Existe aquela coisa que eu falo, né? É o falatório interpretando absolutamente tudo. Não é deixando, às vezes não deixando tu experimentar tudo que tu tem direito. E esse experimento, que tu falou um pouquinho antes, que ele transborda quando tu começa a se entregar, e ele precisa sair, ele sai em forma de lágrimas, né? Porque é uma expressão natural, assim, de quase êxtase, né? E de ampliação daquilo que está acontecendo. É um dos sentimentos mais fantásticos e raros também, porque a gente não tem no cotidiano. A gente precisa parar para ter isso. E olha quantas camadas que tu escreveu que a gente precisa passar. Com certeza.
E, bom, deixa eu continuar só os dias aqui para contar para vocês. Então, isso foi o dia 1, né? Os julgamentos, as críticas, organizando. E era bastante, né? Frequente. Enquanto o Krishna Das cantando. Enquanto tu tá lá, né? E aparentemente tu tá super entregue. E tu tá, de certa forma. Mas dentro de ti tem ali os hábitos mesmo, né? Os hábitos mentais. E aí, no segundo dia, eu já escrevi, né? As críticas estão mais leves. Elas não geram desconforto. E eu acho interessante isso, né, que eu escrevi exatamente essa frase. Elas não geram desconforto. Porque uma coisa é quando tu tá crítica e te incomoda, né? Tu tá crítica e aquilo tá te incomodando, tu critica alguém e tá te prejudicando junto, né? Porque não é só um comentário em relação ao outro, mas um sentimento que tu tá construindo. Sim, e tu te lembra... Que deve ter o dia que eu te dei um tapa na cara, deve ter sido esse. O dia que ela me deu um tapa na cara, que era pra eu acordar por causa do celular, mas eu gerando. tava ali, né? E aí, no segundo dia, quando uma mulher que... Eu olhava pra esquerda, tava ela me olhando com uma cara assim... Eu digo, que será que ela me olha tanto? Mas estava tudo bem. Quando essa pessoa ficou na minha frente e tapava a minha visão, eu queria matar essa pessoa. Eu comecei a entrar naquela ideia. Olha, uma coisa assim, ó. Aí que tu começa também a te dar conta como tu perde um instante por coisas muito... bobas desse falatório. Imagina eu dizer, por que ela está sentada em cima dessa almofada? Olha a altura dessa mulher. Ela aqui na minha frente. O que é isso? Eu queria matar aquela mulher. E eu estava lá, na Carolina do Norte, atravessei os Estados Unidos para ver o Krishna Das. O Krishna Das estava na minha frente e eu estava focada na mulher sentada na minha frente, a cara dela, a almofada dela e o quanto ela estava me atrapalhando. E aquilo produzindo, sabe o quê? Estresse em mim. Não, eu divido contigo disso, entendo exatamente o que tu tá falando, porque era o que estava acontecendo mesmo comigo também. Mas eu acho tão importante quando tu começa a se dar conta. Porque só de perceber, tu já nota quando vem o próximo pensamento desse tipo e já te percebe. Olha, tô deixando de estar aqui. Tô deixando de estar presente porque eu tô nesse falatório. E volta, né? Então, tu só consegue voltar se tu tem consciência, se tu tá iluminando isso, né? Tem uma frase que diz, Deus está a um pensamento de distância. Na ausência desse pensamento, ali está, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo, tem que olhar, tem que estar atento. Então, no segundo dia, as críticas existiam, mas elas não geravam o mesmo desconforto. Eram comentários e tal. No terceiro dia, eu escrevi assim. Tô vendo o comprometimento que a minha mãe tem com os seguidores e com as pessoas que ela ajuda. Aí ela estava em conexão, em contato imediato com a realidade, com o fato. Olha, e eu não preciso dizer pra vocês que nesse dia eu tava abraçando as pessoas, querendo tirar foto com os perdidos que eu tava dizendo que eram antes. Mas olha só que eu acho isso muito interessante, porque é o poder de uma determinada prática, o poder da tua consciência, né, da tua observação. E acontece naturalmente se tu permite, né? Então, tu começa a perceber que, apesar de eu e a minha mãe, a gente tem uma relação super boa. A gente tem sintonia, né? Mas até despertar essa conexão, até isso, às vezes, um processo vai auxiliar ou não. Eu lembro nesse mesmo dia aqui que a gente deu uma música, é uma música que eu realmente sempre me emociono muito. Tu também se emocionou e a gente se deu um abraço, assim. E foi um abraço, intenso. Assim, foi intenso. A gente estava emocionada, mesmo, a gente estava ali. E é isso, assim. E eu escrevi isso também, porque uma das coisas que eu também fiz no diário foi escrever os momentos marcantes. E um foi esse. A gente se deu um abraço e se conectou de verdade. Porque se conectar de verdade não é um botão que tu aperta, não adianta querer só, né? Existe algo que propicia aquilo, e aquilo aconteceu. E quando tu se dá conta que está acontecendo um momento importante, e reconhece como importante, e quer guardar, né? Isso é especial. Então essa viagem não fica, ela é marcante ali, mas ela é marcante para sempre, porque tu reconhece o poder daquele momento, né? Enfim. É aquela coisa que no dia a dia tu diz assim, né? Vem cá, dá um abraço na mãe, vem me dar um abraço. Então ela já tá abraçando, eu já quero tirar uma selfie. Entendeu? Já tô preparando uma selfie do nosso abraço.
né? Brincando, mas essa é a verdade que está acontecendo com uma série de pessoas. E a gente precisa, mais do que nunca, se retirar, né? Dentro do possível, no dia a dia, ter pequenas pausas para esse retiro e conexão. Alguma prática que te faça conectar você com o momento. Porque nós estamos num nível de distração. O nosso cérebro é uma máquina de distração. E a gente está perdendo a qualidade de vida, né? Porque essas emoções que tu estás relatando não é possível quando a gente está super agitado. Com um monte de coisas para cumprir, com um monte de tarefas, e tenho que isso, e agora tenho que fotografar isso, e tenho que mostrar aquilo. Então, assim como tu está relatando, eu levei um tempo para me desconectar da minha realidade, que para mim, às vezes eu preciso parar e olhar ali na tela de celular quantas horas eu fiquei conectada, plugada nesse celular. E eu fiz isso hoje, eram 4 da tarde. E eu tinha acordado 10 para 6. Das 9 horas, eu tinha ficado 4 horas plugada na internet. 4 horas. Então, aí tu vai lá ver, eu tive 1 hora de academia. E eu faço academia, assim, eu faço questão de fazer sem o celular, e a maioria das pessoas faz a academia com o celular. Por que eu faço questão? Porque tem um estudo que mostra que você precisa estar concentrado, você vai precisar treinar menos se você estiver concentrado no exercício, a musculatura vai absorver o que está acontecendo, porque o teu cérebro está te ajudando no processo circulatório quando você foca a sua atenção em algo. Então, 1 hora eu fiquei focada no meu corpo. 30 minutos eu me conectei comigo mesma através da prática diária que eu faço de alinhamento, tá? Que são 15 a 30 minutos. Coloco 30 minutos. 30 minutos de almoço. Então, das 5 horas restantes, eu tive 1 hora de academia, 1 hora de almoço e 1 hora comigo, meia hora comigo mesma. 2 horas. As outras 3 horas foram de tarefas, né, de trabalho. Tenho que estudar, tenho que escrever, tenho que fazer reuniões, tenho que mandar e-mail, tenho que checar e-mail. Mas aí você dá uma olhada nisso tudo e depois você se pergunta assim, onde está a felicidade? Onde que está a alegria do dia a dia? Onde está o bem-estar? E aí você começa a se dar conta que nesse dia não teve isso. E por que não teve? Porque eu não estava nesse estado de conexão. Esse estado que tu conseguiu e que eu também consegui, precisando ir para um retiro, de um abraço e poder sentir a tua filha, tu poder me sentir. E é emocional mesmo. E por isso que a gente chora, porque no dia a dia a gente não faz isso. A gente precisaria, por saúde mental, emocional e física. E é por isso que a gente está trazendo essa experiência do retiro, porque ela nos faz nos dar conta. Eu ainda tenho 1h30 do dia dedicado ao momento. Né? Depois ao trabalho, obviamente. Mas ainda é muito grande, gente, 4 horas conectado no celular. A perda, né, de vida. E como é importante a pessoa ir se colocando algumas coisas, começando com coisas simples, como, por exemplo, eu não vou nem levar o celular para a academia. Isso. Porque atitudes assim, elas vão te ajudando, tu começa a perceber. E se tu se dispõe a ficar um tempo sem, tu sente muito rápido os benefícios. Tu sente muito rápido. Depois é até difícil voltar, porque tu sente muito rápido. Sim, foi muito difícil. E acontece com todo mundo, e foi muito difícil o último dia, quando tu te desconecta daquele ambiente, leva um tempo, né? O primeiro dia foi muito difícil, o segundo, para mim, também, eu estava ainda muito acoplada, pode dizer assim, eu precisei desacoplar da minha realidade e ficar lá naquele retiro, acho que foi no 3º dia. Aí, no 4º dia, estava muito intenso. A sensação de paz. Quando eu saía para caminhar nos intervalos, eu sentia aquele ambiente, sabe? Aquela grama, aquele orvalho. Eu respirava, eu sentia o ar. A minha disposição com as pessoas era outra. E eu acho interessante que era o seguinte. No primeiro dia, no final do dia, eu fui olhar o meu WhatsApp
entre conversas e grupos e tal, eu disse, não é possível. Tinha 86 mensagens. Isso não é possível, né? Juro, não, a pessoa... Quando eu contei, eu disse, não é possível. Isso aqui não é real. Isso aqui não é vida. Eu tenho que responder isso aqui tudo. De uma conversa, ele tinha umas 40. Uma troca no grupo de trabalho, né? Eu digo, não é possível que eu tenha que ver 40 mensagens entre 4 pessoas. Não é possível. E eu peguei, olhei tudo, fiquei horas para responder de noite, no primeiro ou no segundo dia. Eu disse, não vai dar para continuar assim. Se todo dia de noite eu tiver essa quantidade de WhatsApp para responder. Só que eu fui me entregando. E o que eu acho interessante você se dar conta, tudo é um reflexo de você. A nossa vida, as experiências que a gente vive é um reflexo, é um espelho da gente mesmo. Então, essa quantidade de mensagens era um reflexo meu. Quando eu dei trégua para mim, gente, as mensagens reduziram automaticamente. Houve uma trégua de mensagens. E é assim. A vida é assim. Então, a gente tem uma tendência, um cérebro, para se envolver extremamente com distrações, extremamente com imaginações, extremamente com o pior. Isso é o nosso cérebro. E isso é o nosso dia a dia, muitas vezes. E passamos a vida assim. E a vida é como a gente percebe nela. A vida não é o que... não tem. A vida é a nossa percepção sobre ela. Então, aqueles dias no quarto, e aí, quando chega no quarto, no quinto dia, a percepção da vida é algo surpreendente. É novos olhos sobre aquele normal, sobre aquela grama, sobre aquele orvalho, sobre aquele céu, sobre aquelas mesmas pessoas. Mas é uma nova percepção. Essa nova percepção não é ingênua. Essa nova percepção é curadora. Essa nova percepção faz efeito nas nossas células. Essa nova percepção faz efeito no nosso ânimo. Essa nova percepção emana. E aí, no quinto, sexto dia, eu fui abrir um e-mail e já tinha um negócio pronto para mim. Entendeu? Já estava pronto um negócio para mim. Eu me desliguei das preocupações, me entreguei para aquelas emoções e tinha um negócio pronto para mim, coerente. E hoje nós tivemos essa experiência, tá? Hoje até vale a pena depois tu relatar. E daí tem uma coisa coerente com a tua mudança de percepção, né? E esses retiros significa retiradas do seu comportamento padrão. E aproveitando que tu tá falando isso, o grande desafio é a volta, né? E eu quero que tu conte um pouquinho, então, esse processo, o processo de despedida, como é que eu volto e como é que eu fico com algo que eu posso levar para o meu dia a dia. No teu caso, como é que foi? Então, difícil. Porque é o seguinte, tu tá ali naquele ambiente, naquele momento, naquele amor por ti, por teu Deus, chanting vários nomes de Deus, o Krishna Das fica cantando, é o Deus que você acredita, é o seu Deus, e você fica recitando aquilo, não tem significado, talvez você nem entenda, mas por estar fazendo por algumas horas aquilo, você vai entrando num estado de transe. Isso vai propiciando uma mudança de estação no seu sistema nervoso. Né? E aí tu vai experimentando aquilo. Eu me desliguei do celular completamente, me desliguei do meu mundo, o meu mundo parou, deu uma trégua e eu entrei naquele espaço que eu gosto de dizer que foi um grande espaço de cura e de intensidade com a minha vida e de questionamentos, onde é que eu vou pôr a minha atenção depois daqui. Então, no outro dia, muito cedo, nós tivemos que pegar um Uber. E começa a preocupação, né? No dia de ir embora. Não, no dia de ir embora. E se esse Uber não chegar e a gente perde o voo? Já começa a voltar para a realidade. Ah, meu Deus do céu. E eu que não vou ter internet só até o aeroporto, como é que eu vou fazer? Então, já pequenas coisas te fazendo tu retornar àquele padrão condicionado e estressado de ser. E aconteceu assim. Minutos, sabe? Ainda estava escuro, a gente acordou... E a realidade começou a voltar. Bom, aí, imagina a situação para uma mãe, né? Tu chega no aeroporto, a tua filha volta para um outro voo para o Brasil e eu sigo até Los Angeles. E tem que se despedir. Dói para uma mãe se despedir.
E na hora que eu abracei ela, eu vi ela indo, assim, eu virei para trás, ela foi indo para uma direção e para outra, me dá aquele sentimento, meu santo. Me lembrei quando eu estava. Onde é que eu estava? Tu estava indo para a Índia Eu e eu tava estava indo pra voltando. Santiago. Tu estava indo para Caminho de Santiago? A Eu gente achei que tava- era para a Índia. Não, a gente foi pra Índia juntas. Ah, E aí, da Índia. Eu voltava para o Brasil e tu ia fazer o caminho. Então, essa separação, esse momento de separação, é sempre. A gente Dói. tava em Israel, só mentira. A gente tava em Israel e a gente tava. E eu ia pro caminho e tu voltava pro Brasil. Olha, são tantas viagens. Ai, que ruim. Que ruim. Desculpa. Desculpa. Israel. A gente realmente sempre viaja muito, né? E atualmente a gente tem dado preferências, inclusive, para as viagens mais internas, né? Nós estamos com essa sintonia. Então, tive alguns momentos no aeroporto duros, difíceis, de despedida, de deixar minha filha indo para outro lugar, e não independe da idade do seu filho, quem é mãe aqui sabe disso, que nunca é fácil, nunca será fácil. E depois eu fui me encontrar com meu irmão, e realmente cheguei lá, me conectei com meu irmão e com tudo mais. E eu sei quanto é difícil, e por isso, e já fiz muitas vezes, e por isso eu estou preparada. Eu sempre tenho as minhas âncoras para lembrar aprendizados. Inclusive, estou com uma delas aqui, porque eu não trouxe a âncora que eu tinha prometido, né? Porque ela ia trazer uma planta, pessoal. Ela ia trazer uma planta pra gente. E o plano dela era passar a andar com uma planta. Por aí. Eu falei, ai, mãe, tenta uma coisa mais delicada, Queria botar uma coisa assim, numa menor, bolsa, um anel. sabe? Na minha bolsa, assim, uma samambaia, né? Porque numa pesquisa cerebral, tá, gente? Não era à toa, não sou tão louca, né? Ficou provado que a planta, o verde, é uma vitamina para o cérebro, para a mente, de anti-envelhecimento. Então, você imagina, eu vou sair com uma bolsa com uma samambaia para reduzir a minha idade biológica, cronológica não tem jeito, é a mesma, mas biologicamente melhorar. Essa é uma pesquisa bem interessante, tá? Que diz respeito não só a uma planta. Posso falar nela? Pode. Vou falar, gente. Olha que interessante. Em Chicago tinha, né? Um dos maiores condomínios públicos do mundo. Eram 28 prédios de 16 andares. Consegue imaginar? É uma cidade de cimento. Esse prédio se chamava Taylor Homes, Robert Taylor Homes. Muito famoso. Por quê? Porque em 1980 ele foi um antro assim, de violência, de pobreza, de drogas e tal, que a Universidade de Illinois se interessou em estudar, tá? Aquela formação ali social. E esses moradores, eles quando iam morar lá, eles não podiam escolher os apartamentos, né? Mas eles tinham reuniões de condomínios com representantes e tal. E esses pesquisadores foram nas reuniões de condomínio para entender como é que se fazia todo aquele processo social. E se deram conta que algumas pessoas eram inflamadas, explosivas, negativas, violentas, e outras não. E queriam saber quais são as variáveis que mudam. Eles moram no mesmo lugar, passam pelas mesmas situações. Assim começou a pesquisa, tá? Eles foram lá pesquisar e se deram conta que aquelas pessoas mais compreensivas, menos preocupadas, buscando mais soluções, eram as que moravam com vista para as árvores. E aquelas mais explosivas e preocupadas e negativas para o cimento de outros prédios. E aí evoluíram ainda mais nas pesquisas. E foram estudar o sistema imunológico dessas pessoas. E até por mais anos. Isso aí foi nos anos de 90 e tal. Continuaram a pesquisar a Universidade de Illinois. E descobriu que, sim, que o verde... Então, tenha uma planta na sua mesa. Acho que vou trazer aqui para o estudo uma planta. Ela propicia... É o remédio anti-envelhecimento. Por isso que eu queria lá. Ah, já faz uma pesquisa aqui no seu pod. Antes da planta e depois da planta. Vamos lá, vou trazer Eu aqui acho pro muito pessoal. bom. Acho que a gente pode fazer essa pesquisa Então, aqui. coloca uma plantinha verde na sua mesa. E aí tem outras coisas importantes, porque o aprendizado... Por que eu trouxe isso? A gente quer continuar mantendo aquele sentimento, aquela experiência do retiro. Ou quando a gente tem um aprendizado novo. E muitas vezes se perde de novo, né? A gente volta para a nossa realidade, aquilo tudo se perde.
né? Então, é importante a gente ancorar, ter um simbolismo ou na nossa mesa, ou é essa plantinha verde, ou é um objeto na tua mesa, ou é o anel, né? Eu voltei a usar o meu anel, que é um anel que eu tenho há muitos anos, que representou uma experiência minha muito positiva, e eu comprei esse anel para representar e não esquecer quem eu realmente sou. E quando eu voltei dessa experiência, eu não queria esquecer essa experiência do Kirtan, que foi Kirtan é o chanting, né? É a experiência do chanting. Eu fui pesquisar, gente, e a possibilidade de você produzir ondas mais profundas que a alfa, que já é muito bom para a sua saúde mental, as ondas teta são mais profundas ainda e produzem a sincronicidade. Sincronicidade é quando as coisas começam a chegar com um jeito mais fácil, né? Então, com mais facilidade para sua vida. Então, vamos cantar, né, gente? Vamos cantar para as coisas chegarem mais fáceis. E hoje foi interessante, porque a gente teve uma experiência, a Laura passou para me pegar para a gente vir gravar, fazer o pod. Eu estava muito incomodada, muito chateada, porque por causa de um problema pessoal com relação ao apartamento de Porto Alegre, que a pessoa quis parar de alugar, né? Então, não vou ter mais aquele valor, aquela garantia. Eu estava chateada. E mais uns problemas com piratagem dos meus cursos, e o advogado procurando resolver essas questões, né? E ela chegou, tentou me convencer, eu digo, não, a coisa está muito ruim, porque não sei mais o quê, Dentro do carro, ela disse para mim, vamos cantar a nossa música, nós temos uma música. Quando começou a música, eu já entrei na alegria, no sentimento da música, e fui me modificando. E eu ainda disse para ela depois assim, agora tu pega o celular, porque agora vai começar coisas boas a acontecerem. E aí, realmente... Não, e aí a gente saiu desse curso, né, que a gente está contando aqui para vocês, super empolgadas com o Krishna Das, porque a gente foi completamente envolvido ali e tal. A minha mãe, mais ainda, tá? Ela saiu de lá e todo santo dia ela me lembrava, Laura, quando é que a gente vai ver o Krishna Das de novo? Ele já tá com 75 anos. Laura, quando é que a gente vai ver? Quando é que a gente vai ver? Vai lá, vai ver o retiro que vai ter. E assim ela tava. Só que o retiro que ia ter com o Krishna Das, o próximo, que é no Ano Novo, já tá tudo lotado, entendeu? Mas todo santo dia me lembrando. A mulher do não sei aonde mandou um e-mail, parece que agora já tem vaga. E eu tendo que mandar lá e-mail e ligava, eu mandava WhatsApp, eu tentei de tudo, assim, mas realmente já tava tudo lotado. Quando a gente estava no carro hoje, e ela diz isso, vê aí o teu e-mail, vê se não chegou alguma coisa. Tinha um e-mail do cara. E assim, se isso é um tudo milagre. Desse, e aí, dizendo que tinha 2 quartos e tal. E agora vai ser um milagre mesmo se você ficar na tenda. Não. A tenda não é pra mim, é só uma pessoa. Não, porque é o seguinte, gente, surgiu a vaga de um quarto e uma tenda. Vocês façam votação. Laura na tenda, Rosa no quarto. Laura na tenda, Rosa no quarto. Detalhe que eu tenho uma criança de 3 anos, não, mas tudo eu bem. fico com a criança de 3 anos no quarto. Entendeu? Mas, gente, se tudo der certo, vão ter muitas selfies em janeiro, nossa, com o Krishna Das. Mãe, pra gente finalizar, eu queria que tu lesse uma frase aí desse livro sobre o Krishna Das, pra gente finalizar. Então, o Krishna Das também escreveu um livro, ele também é autor. E o livro conta, o título é Cantando, Chanting, porque eu acho que não tem essa palavra em cantar, vocalizar mantras de forma... Boa tradução. Vocalizar para uma vida, para toda uma vida, né? Que é a busca da luz, é a busca de Deus dentro de si. Claro que eles têm um guru que eles seguem, o Maharaj deles e tal. Até no início tem as fotos lá, a devoção a esse guru. Independente disso, ler o livro foi muito importante para mim, porque eu fui entendendo melhor a prática. Eu acho que faltou, antes de eu ler, a gente falar assim, da importância de você ter uma prática, isso está comprovado, seja qual for, 10 minutos já funciona muito bem
né? Ou mesmo aquela prática que eu falei para vocês que eu pratico de fazer a minha atividade física sem celular, para você se conectar com o seu corpo, se conectar com o momento. E eles fazem a prática do Kirtan, que é esses vocalizando nomes de Deus. Aqui eu peguei uma parte, o livro todo é interessante porque ele conta a jornada dele e ele tem uma jornada de uma pessoa depressiva, deprimida. E ela foi vencendo, cantando e hoje ele, inclusive, tu vai postar o link para as pessoas Vou colocar poderem, vários links para quem tiver mais para vocês seguirem, porque é bem interessante. Então vou pegar um pedacinho aqui que eu traduzi. Tudo que fizemos plantam sementes. Cada ação, cada pensamento é essa semente que mais cedo ou tarde vai trazer frutos. Quando tomamos consciência do que fizemos agora, hoje, nesse instante, vai ter um tremendo efeito. Não apenas no resto do nosso dia, mas no resto da nossa vida. Nós podemos, eu acho essa parte muito interessante pelo verbo. Nós podemos exercitar algumas escolhas sobre como nós vamos saudar, receber cada momento assim que ele surge. Lê de novo essa última parte. Nós podemos exercitar algumas escolhas. As escolhas não podem ser impulsivas. Nós podemos exercitar algumas escolhas antecipar os acontecimentos, né? Sobre como nós saudamos, recebemos cada momento assim que ele surge. Então, eu falo esse exercitar, né, na minha prática, no meu método, cerebrar, né, ativar as melhores áreas cerebrais através de várias práticas. Talvez você tenha outras práticas, né, mas o importante é que você eleja, né, alguma prática para que você possa ter escolhas, exercitar escolhas mais nobres, escolhas de como você vai saudar as experiências. Porque, gente, isso tem tudo a ver com tudo que acontece. Eu estava saudando o meu dia de hoje de uma forma muito negativa. Assim que as experiências estavam chegando, elas estavam num círculo negativo, um atrás do outro, Problema com e-mail, problema com vendas, problema com apartamento, problema com vendas, problema com e-mail. E aquilo fica, né? E eu estava saudando, recebendo aquilo cada vez com mais negatividade. No momento que eu tive uma escolha de botar uma música que tem já uma âncora boa, eu reverti o ciclo. E ao reverter, eu ainda brinquei com ela. Olha o e-mail. Por quê? Porque eu estou com um alinhamento, que eu chamo, né? Um foco nesse sonho de ver o quanto antes o Krishna Das. Não estou apaixonada por ele. É uma coisa, assim, de mentor, né? Espiritual. E ela foi olhar e, para nossa surpresa, já tinha uma mensagem que nós descemos do carro pulando, né? Sim. De alegria. E eu espero que essa nossa troca hoje aqui, essa nossa conversa, te desperte para esse pequeno retiro diário, para essa pequena pausa no seu dia a dia. Muito bom. Foi ótimo estar aqui contigo, mãe. Foi ótimo poder compartilhar essas histórias com vocês.